Ora, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos a mais uma live aqui do Talk Show da Graça. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre jornalismo. E o jornalismo, ou os meios de comunicação social, os mídia, que em inglês se escreve com E e eu leio à inglesa e acaba por ser como se fosse em português do Brasil, com I, mas os mídia, ou os órgãos de comunicação social, são imprescindíveis no mundo democrático em que vivemos, pois que podemos deduzir que no fascismo nem tudo era passível de ser dito e no mundo democrático é possível fazê-lo. Portanto, os cursos de jornalismo foram começando a proliferar pós-fascismo aqui em Portugal. E para que um bom jornalista, um bom repórter ou um correspondente saibam as componentes essenciais para escrever uma notícia, teremos que fazer aqui uma pequena incursão sobre esse aspecto. É evidente que eu não me estou a dirigir aos jornalistas que já são profissionais, estou-me a dirigir a pessoas que gostariam de poder ser jornalistas ou correspondentes nos locais onde vivem, porque o jornalismo ou comunicação social não se dirige só a pessoas universitárias. Qualquer pessoa que tenha vontade de aprender e queira escrever e tenha o sentido comunitário pode ser um bom correspondente para um jornal de província e situar-se no campo, longe das cidades onde se situam as emissoras e os grandes órgãos de imprensa. Agora, o que é necessário é conhecer as qualidades e as, digamos que, imprescindíveis condições que são exigidas a um jornalista. Ou seja, a primeira delas é a verdade, não faltar, portanto, de forma nenhuma à verdade. Portanto, nem a incompetência nem o oportunismo se inserem no caráter do jornalista. Portanto, o jornalista deve recusar fontes que não sejam rigorosas e que não lhe tenham, portanto, proporcionado confiança. Se achar que tem dúvidas, não vai seguir essas fontes, nem ir atrás de notícias que captou de outros órgãos de comunicação, que até podem ser estrangeiros, e não vai afirmar-se fazendo uma notícia sobre isso se não acreditar no que está a escrever. Portanto, a primeira questão é ser um jornalista de mérito e, portanto, veicular comunicação séria, credível e defendendo os valores pelos que pugna nessa notícia. E, portanto, isto é uma das primeiras coisas que temos que observar, não é? Portanto, tanto operários como camponeses podem escrever notícias, aliás, podem fazer jornais de parede, podem publicar nas empresas onde trabalham notícias, porque estamos em democracia e mesmo que esses materiais sejam retirados, eles podem fazê-lo, não é? Não estando a defraudar ou a negativar ou a mentir sobre os acontecimentos. Primeira premissa e a mais importante é que se relate factos verdadeiros. Portanto, eu passaria a dizer também que a comunicação social ou os mídia, depois dos poderes estatais, que são o poder executivo, o poder legislativo,
poder judicial poderá ser considerado um quarto poder ou até um contrapoder, porque efetivamente é ele que está na observação do que se passa a nível governamental e poderá e deverá fazer, portanto, uma apreciação do que o governo está, portanto, a fazer relativamente às instituições que conduz ou o que está a fazer relativamente aos capitais que distribui pelas empresas e, portanto, o jornalista deve estar atento e salvaguardar as instituições perante os desvios, as prepotências e os abusos do poder. E é por isso que se chama aos meios de comunicação o quarto poder ou o contrapoder, porque efetivamente, se os jornalistas souberem conduzir a matéria que estão a escrever em qualquer parte onde estejam a escrever as suas notícias, como já disse, pode ser no campo, pode ser numa fábrica, pode ser em qualquer ambiente rural. E, portanto, os jornais do interior têm imenso interesse porque nos dão uma visão do país que não é dada nem é possível captar nas grandes cidades. E, portanto, todos têm que ter digamos que os macetes, como dizem os nossos irmãos brasileiros, as ferramentas essenciais para gerarem uma boa notícia e serem verdadeiros. Para que se enriqueçam profissionalmente, terão que efetivamente rebuscar e aprofundar e captar e, portanto, selecionar e pesquisar notícias que lhes deem conteúdos com interesse. E hoje passaria apenas a explicar o que é o lead, que no lead está contido o resumo da notícia. Portanto, o lead escrito em inglês escreve-se L-E-A-D e lê-se lead. Esse é o primeiro parágrafo da notícia, no qual deverão estar expressos os seguintes 4 dados essenciais do acontecimento que se relata. Portanto, há 4 dados que não podem falhar no parágrafo inicial. No primeiro parágrafo tem que estar contido quem, o quê, onde e quando. Quem é o personagem, quem é que fez a ação. O quê é o facto que aconteceu. Onde é que foi que aconteceu isso? Onde é que isso se praticou? Onde é que aconteceu? Onde é que se viu? E quando é a data? Portanto, em que dia, em que hora, em que dia da semana? Explicação. Portanto, os 4 elementos básicos do lead numa notícia são tão indispensáveis que não somente na informação jornalística, mas até na conversação familiar ou coloquial, não se aceita como notícia real uma informação em que falta algum dos dados imprescindíveis. Por exemplo, chegas a casa e contas a teu irmão: uma nave espacial foi posta em órbita. Quando? Pergunta ele. Não sei, respondes. Então, por que o dizes? Isso pode ter acontecido há vários anos, protesta ele e com toda a razão. Portanto, falta o quando que é necessário na notícia. O mesmo aconteceria se alguém chegasse à tua casa e dissesse: 16 vizinhos de um mesmo prédio matricularam-se ontem para estudar mecânica automóvel. Onde é isso? Pergunta um familiar. Não sei, responde a pessoa que relatou o facto.
Então por que o relatas com tanto interesse? Eles podem ser deste bairro ou de uma aldeia a 10.000 léguas daqui. Falta o onde. Exato. Se uma pessoa explica, como se fosse uma notícia, a versão de que houve uma tomada de posse esta manhã no Ministério da Saúde, perguntar-lhe-ão imediatamente: quem tomou posse? Se não souber responder de maneira clara, os outros terão razão ao pensar: bom, tanto pode ter sido um diretor-geral de higiene e epidemiologia, como um secretário de Estado de assistência social. Falta, portanto, o quem concreto. Um último exemplo. Se tu te aveiras de um grupo e contas que há um bocado, visto muita gente olhando para o pavimento da rua, é quase certo que te perguntam logo: o que é que se passava ali? E se não responderes com exatidão, poderás ouvir comentários como este: certamente estavam a olhar para uma gata siamesa com 5 filhotes, na melhor das hipóteses, ou na pior, foi algum transeunte esmagado por um caminhão. Portanto, falta o quê? Bem claro. Todo e qualquer relato noticioso é impreciso se lhe faltar algum dos dados fundamentais. Ou é um boato ou uma simples versão dos factos, nunca verdadeiramente uma notícia. Se em algumas notícias nacionais não se põe o quando, é porque se aceita como referência do acontecimento, passado, presente ou futuro, a data em que o jornal as conhece e publica. Nas notícias internacionais, porém, não se pode, em caso algum, suprimir qualquer dos 4 dados básicos, porque é impossível que todos os leitores estejam em dia com o que acontece em todos os pontos do mundo. Tem de dizer-se, pois, quem, o quê, onde e quando, no lead de cada notícia. Caso contrário, o leitor ficará sempre confuso e mal informado, obviamente. Portanto, o lead é o primeiro parágrafo da notícia. Nele está contido o básico e essencial que depois vai ser relatado com pormenor ao longo dos parágrafos que o jornalista vai desenvolver sobre a mesma temática, sobre a mesma notícia, para explicação mais alargada do leitor. Mas no primeiro parágrafo tem que estar logo tudo o que aconteceu. A partir daí, o jornalista, ou correspondente, ou repórter, começam a tessitura da notícia, portanto, da maneira mais pessoal que entenderem, relatando factos que achem que têm interesse e pormenores que não cabiam no lead, mas no lead está o essencial. Ali está tudo. Aconteceu aquilo, onde, quando, quem foi, quem, o quê, portanto está tudo lá. O que é que aconteceu? Está tudo no lead. Portanto, o lead é a raiz fundamental do jornalismo noticioso moderno. A lição do lead é mais útil para quem escreve na imprensa. Explicação. Por intermédio das agências noticiosas telegráficas, entrecruzam-se todos os dias milhões de palavras e milhares de informações de uma nação para outra e a partir de todos os continentes. Graças ao lead, uma pessoa entende qualquer notícia traduzida para o seu idioma, mesmo que o acontecimento se verifique no mais longínquo lugar da Terra. Por exemplo, uma notícia produzida na Turquia e publicada originalmente na língua turca em Istambul e logo traduzida e publicada de um idioma para outro, russo em Moscou, checo em Praga, italiano em Roma, francês em Paris, inglês em Londres, espanhol em Havana, português em Lisboa ou no Maputo, entende-se com a mesma facilidade e rapidez no idioma para que foi traduzida, como quando foi originalmente publicada em turco. É esse o prodígio mundial do lead no jornalismo moderno.
e a pessoa que souber redigir bem um lead pode enviar notícias para um jornal de qualquer categoria. O repórter que escrever bem um lead já domina a notícia. Por isso, a principal obrigação de um chefe de redação é de ensinar aos seus repórteres e redatores a escrever tecnicamente bem o lead de todas e cada uma das informações do dia. Teoria, portanto, o valor do lead pode avaliar-se deste modo. No jornal, o mais importante é a notícia. Na notícia, o mais importante é o lead. E no lead, o mais importante é a primeira linha. Ora, a explicação é que quando tu chamas um vendedor de jornais e lhe compras um exemplar, estás na realidade a comprar notícias. Se o jornal só traz palavras cruzadas, receitas de cozinha, contos, poemas, artigos literários, etc., mas não traz as principais notícias do dia, não voltarás a comprá-lo, porque ele só te está a vender papel, não te está a trazer, portanto, informação coerente e completa. Porquê? Porque a essência do jornal é a notícia, a alma do diário é a notícia. Sem notícias não haveria justificação para editar jornais diários. Um diário poderia passar 10 anos sem publicar editoriais, mas não pode passar 3 dias sem publicar notícias. Na língua inglesa define-se um jornal diário como newspaper, quer dizer um papel de notícias. Porque é isso, essencialmente um diário, o relato escrito dos acontecimentos cotidianos. E se o mais importante do diário é a notícia, o mais importante da notícia é o lead, o seu primeiro parágrafo. Essa cabeça da notícia guiará o leitor para compreender todo o resto da informação. O lead tem 2 méritos poderosos. Primeiro, porque bastará ler esse primeiro parágrafo para que o leitor fique inteirado do acontecimento. Segundo, porque mesmo que não haja tempo de ler os restantes parágrafos, fica sempre fixado o essencial da informação no primeiro. A enorme força informativa do lead dentro da notícia pode comparar-se deste modo. Se tapar a cabeça no retrato de uma pessoa conhecida, será impossível identificá-la, embora se veja o resto do corpo. Mas se tapar o corpo, deixando descoberta a cara, sabe-se sempre quem é. O mesmo se passa com uma notícia tecnicamente bem redigida. Cortando o lead, não será possível compreender os outros parágrafos. Mas se ficar o lead, já se conhece qual é o facto, embora tenham desaparecido os pormenores dos parágrafos seguintes. E do lead, o mais importante é a primeira linha, porque do eloquente interesse que despertem essas primeiras palavras iniciais depende que o leitor compreenda o mérito do relato e ganhe entusiasmo para ler o resto da notícia. Pode comparar-se o lead ao primeiro esticão que se dá à cana de pesca para que o peixe engula o anzol. Depois, a habilidade consiste em puxá-lo até à margem sem o deixar fugir. Também o leitor, se for bem agarrado na primeira linha do primeiro parágrafo, se entusiasmará mais facilmente a ler os pormenores seguintes até final. Na realidade, quando um repórter é já veterano na profissão, os primeiros dados que procura para uma informação consistem nisto. Com que palavras vai começar a primeira linha do lead? Portanto, em teoria, para garantir um lead curto e fácil, começa-se sempre pelo quem, o sujeito da oração gramatical. Os outros 3 fatores básicos redigem-se pela ordem lógica mais conveniente. Ora, a explicação será que começar pelo quem oferece uma enorme vantagem na redação de uma notícia, porque a oração gramatical direta, quer dizer sujeito-predicado, é mais fácil e rápida para quem escreve.
e para quem lê, para quem fala e para quem ouve. É assim que comunicamos entre nós na vida diária. É a maneira mais curta de exprimir o pensamento. Quando se diz nós vamos amanhã apanhar tomate na cooperativa Estrela Vermelha, na realidade está-se a dizer um lead. Quem? Nós. O quê? Iremos apanhar tomate. Quando? Amanhã. Onde? Na cooperativa Estrela Vermelha. De facto, tudo o que se diz em conversa informal tem a forma de lead. Exemplos. Vou hoje almoçar ao restaurante popular na Rua dos Sapateiros, em Lisboa. Manuel irá amanhã à cidade universitária. Aí estão mais 2 leads completos. De cada 100 notícias internacionais transmitidas por telex, ou seja, hoje em dia já não é por telex, é por meios mais rápidos, aos jornais e emissoras, 80 delas começam pelo quem e somente uns 20% começam com outras expressões. Assim escrevem os melhores redatores de notícias do mundo. Ora, mais teoria sobre os 4 dados ou fatores básicos, quem, o quê, onde e quando, escrevem sempre dentro da primeira oração gramatical do lead. Explicação. Todos os dias nas redações dos jornais diários são anuladas dezenas de notícias enviadas por correspondentes voluntários porque lhes falta algum dos 4 elementos fundamentais. É lógico que um chefe de informação se nega a publicar uma notícia que não diga o que aconteceu, quem o realizou, onde é que o facto ocorreu e em que data. Geralmente o jovem correspondente, no seu afã de romancear a informação, carrega-a de pormenores desnecessários. Nessa altura, enreda-se na composição da linguagem gramatical e esquece de escrever algum dos dados imprescindíveis. O melhor método para não esquecer nenhum dos 4 elementos básicos numa notícia é redigi-los de seguida nas 2 ou 3 primeiras linhas do lead e numa só oração gramatical. Esta é a técnica mundial do lead. Ora, quanto à teoria sobre o quê, ou seja, o facto, exprime-se sempre com um verbo ou combinação verbal. Explicação é que o quê do lead escreve-se sempre realmente com o verbo, porque o verbo é a parte da oração que exprime a ação, e todo o facto ou acontecimento é sempre uma ação. Exemplos: dormir, renunciar, bombardear, lavrar, assassinar, voar, inaugurar, dinamitar, etc. O verbo do quê de um lead é o mais importante da notícia, porque sem o verbo não se sabe qual é o facto concreto. Quando na aula o professor pergunta qual é o quê de um lead, o aluno responde sempre com o verbo do acontecimento. E quando, noutra prática escrita muito valiosa, o aluno sublinha o quê do lead, é sempre um verbo e nunca outro vocábulo gramatical. Se um repórter escolher como o quê do lead outra palavra que não seja um verbo, nunca poderá dominar o sentido do lead. Ao selecionar-se o verbo do quê de um lead, devem ter-se em conta 2 advertências importantes. Primeira, qualquer verbo de um lead que tenha o que relativo à frente não é o quê, ou seja, o facto da notícia. Exemplo, o Plenário Nacional do Setor Agrícola, que esteve reunido durante 2 dias com trabalhadores assalariados, pequenos e médios agricultores, técnicos e dirigentes sindicais, que debateram em profundidade os problemas básicos deste importante setor económico do país, terminou ontem na Feira Internacional em Lisboa. Portanto, o quê do acontecimento não são os verbos reuniu-se nem debateram. Repare-se que têm o que relativo à frente, mas o verbo terminou, que é o verdadeiro acontecimento essencial de última hora da notícia.
Segunda advertência. Quando num lead se começa com palavras ou dados fornecidos por uma pessoa e se afirma diretamente que ela o diz, afirma, anuncia, nega, etc., o quem é a pessoa que o exprime e o que é o verbo diz, afirma, anuncia, nega, etc. Porquê? Porque dentro do lead o facto real é que fulano de tal diz, afirma, anuncia, nega, etc. E o resto é algo que pode acontecer ou não. Tal exceção aceita-se unicamente quando ocorre dentro do texto do lead, quer dizer, do primeiro parágrafo da notícia. Teoria. O quem e o que do lead têm concordância gramatical de sujeito e verbo. Perdão. O quem e o que do lead de uma notícia têm concordância gramatical de número porque, efetivamente, são o sujeito e o verbo de uma mesma oração. Não se concebe um lead que diga os jogadores bateu, a cooperativa produziram, vários ministros reuniu-se. O melhor exercício para saber se o quem e o que de um lead têm concordância gramatical é procurar das notícias nacionais num jornal e sublinhar primeiro o que e depois o quem no lead de cada notícia. Então, lê-se em voz alta o que está sublinhado, o quem primeiro e o que depois. Se não houver concordância numeral de sujeito e verbo, ou um dos dois está mal empregado pelo redator da notícia, ou o aluno não soube encontrar o verdadeiro quem ou o verdadeiro que do lead. Continuação desta teoria. Portanto, falta pouco para acabarmos este capítulo. Espero que tenham percebido. E se não perceberam, ouçam de novo com atenção tudo desde o princípio, está bem? Teoria sobre os outros dois fatores básicos da notícia. Porquê e como ocorrem os factos. Explicam-se pormenorizadamente nos demais parágrafos do corpo da notícia. Explicação. Muitos manuais de técnica jornalística assinalam que um lead contém 6 dados básicos da notícia. Portanto, já vamos aprender mais duas coisas. Portanto, para além do que foi citado, não é, no lead, que tem que ter sempre quem, o que, onde e quando. Quem, o que, onde e quando. Também poderá surgir mais duas premissas, que é porquê e como, o que revelará mais pormenores sobre o acontecimento que é relatado. Os outros dois fatores básicos da notícia, portanto, porquê e como ocorrem os factos, explicam-se pormenorizadamente nos demais parágrafos do corpo da notícia. Explicação. Muitos manuais de técnica jornalística assinalam que um lead contém 6 dados básicos e não 4, como foi afirmado inicialmente, da notícia, ou seja, poderá conter mais 2. Quem, o que, onde, quando e depois poderá conter porquê e como. Contudo, na notícia moderna exigem-se apenas 4, como eu referi inicialmente. Quem, o que, onde e quando. Deixam-se os outros dois, porquê e como acontecem os factos, para que os diga o próprio ator do acontecimento ou para a descrição dos pormenores nos restantes parágrafos do corpo da notícia. Portanto, o principal são sempre aqueles 4, mas pode também conter o porquê e o como, que poderão revelar mais pormenores sobre o acontecimento. Faz-se deste modo
porque nem todos os repórteres têm suficiente domínio da composição gramatical para escrever em apenas 3 ou 4 linhas os 6 fatores principais ou fundamentais de uma informação noticiosa. E, sobretudo, porque a esmagadora maioria das notícias do mundo atual têm na sua formação e desenvolvimento muitas complicações sociopolítico-económicas. E é arriscado para o repórter e também para o jornal ou agência de notícias interpretar em 40 ou 80 palavras de um lead porquê acontece e como ocorre um acontecimento. Portanto, não é basilar que estes dois existam, mas se puder ser, se o repórter conseguir fazê-lo, dará mais consistência ainda à notícia. Às vezes um mesmo facto envolve continentes inteiros e exige milhares de palavras para pormenorizar os fatores que o provocam. Portanto, veja-se a complexidade das coisas, embora estejamos a começar com uma interpretação muito simplista do que é redigir uma notícia. Conclusão: a finalidade prática da lição deste tema é conseguir que um aluno aprenda a redigir sempre o primeiro parágrafo da notícia com os seus 4 dados imprescindíveis numa única oração. E é isto. Na prática diária do jornalismo, o exercício mais aturado de um repórter, seja profissional ou voluntário, deve ser o de aprender a redigir um lead tecnicamente bem feito. Quer dizer, com os seus 4 dados essenciais numa única e curta oração. Princípio fundamental da técnica do jornalismo recomendada a repórteres e redatores. Demora 45 minutos a redigir um lead e 15 minutos a escrever os restantes parágrafos da notícia. A lição do lead é, sem qualquer dúvida, mais necessária e útil para a iniciação de um repórter-redator de notícias. E a teoria do lead é o fator fundamental de toda a técnica do jornalismo informativo. E hoje ficamos por aqui, porque já avançamos muito e foi a técnica do lead que penso que todos acompanharam, aqueles que não são jornalistas, obviamente. E os que são, isto para eles é uma brincadeira. Portanto, mas vamos aprendendo pouco a pouco. Com a segunda lição iremos dar mais algum acompanhamento para que se obtenha uma boa notícia, mas esta era a essencial. E, portanto, aqui fica este tesouro que vai ser para que todos os que querem fazer notícias o possam fazer desde já. E assim termino desejando um resto de tarde feliz para todos e uma boa semana, com muita saúde. Boa tarde a todos.